Olá pessoal, aqui é o professor Gêmeos e hoje vamos ter nosso primeiro vídeo do curso de leitura e interpretação de componentes eletrônicos. Então pessoal, o nosso primeiro assunto é corrente elétrica. Professor, eu ouvi falar muito sobre corrente elétrica. Realmente é um assunto bem falado, realmente, de corrente elétrica, mas muita gente confunde corrente elétrica com tensão elétrica, pessoal. Eu vou falar em uns vídeos após a esse o que é tensão elétrica, mas boto na cabeça de vocês. É diferente corrente elétrica com tensão elétrica, tá? São situações diferentes. Então vamos lá, o que é corrente elétrica, tá? A corrente elétrica é uma tensão elétrica ou a diferença de potencial DTP. Normalmente essa palavra DTP é muitas vezes falada de pessoal de engenharia, tá? Mas pra gente é tensão elétrica, tá ok? Então, que provoca um movimento ordenado de partículas elétricas portadoras de cargas positivas ou negativas. Em suma, são produtos compostos químicos que eu estarei falando o que é essas partículas, tá? Que normalmente são nêutrons, prótons e elétrons, tá? Que é exatamente a definição de corrente elétrica, tá? Tensão elétrica provoca um movimento ordenado de partículas elétricas portadores de cargas positiva ou negativa, que é exatamente a definição de corrente elétrica. Ok, pessoal? Então vamos falar o que realmente é uma corrente elétrica. O que é isso, professor? Eu quero saber o que é. Então, corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada de um condutor elétrico sólido ou soluções iônicas. Então, o que é essa partícula? Pessoal, essa partícula é o elétron livre, tá? Ele que fica andando, fica se movimentando em orientações coordenadas, tá? Então, vocês estão vendo dois exemplos de vídeo, umas imagens aí. Do lado esquerdo do painel é o condutor sólido, em suma, o metal. Se você tiver uma tensão na parte metálica, se você botar sua mão, possivelmente você vai pegar um choque, porque tem elétrons livres se movimentando naquele metal, tá? E do lado esquerdo, tu vai ver, do lado direito, você vai ver um composto iônico, que é um cloro, uma água, que está com uma mistura com um produto químico. Muitas vezes você já viu história, se você tiver uma fase ligada dentro de uma água ou cair um fio elétrico na água, se você tocar na água, você vai pegar um choque, não é isso? Então, são compostos iônicos. Se a água tiver com algumas misturas químicas e se tiver passando uma tensão ali, você vai pegar um choque. E o choque que você está pegando não é de uma tensão, é de uma corrente elétrica. Tá ok? Mas a gente vai falar sobre isso, sobre essa água que dá choque, ok? Então, pessoal, a corrente elétrica é uma grandeza fundamental da física, pois sem corrente elétrica não seria, por exemplo, você não estaria aqui comigo assistindo esse vídeo, porque o seu notebook ou seu celular precisa de uma bateria. Então, se precisa de uma bateria, precisa de uma corrente elétrica, ok? Agora vamos lá. Como se surge esse movimento de cargas, corrente elétrica? Como que surge esses movimentos? Então, aí nessa imagem do seu lado, você está vendo uma bateria, né? E uma lâmpada. E uma imagem bem próximo desse fio elétrico aí, você está vendo umas bolinhas se movimentando, tá? E essas bolinhas que você está verificando são elétrons livres. É uma partícula química que está se movimentando aí. Então, como é que se surge, pessoal? Então, os elétrons livres são estimulados a mover-se pelo condutor, o que gera corrente elétrica.
por causa de uma diferença de potencial, DTP, ou uma tensão elétrica, estabelecida entre pontas do condutor. A DTP é estabelecido no condutor a partir de um campo elétrico que atravessa o material. Esse campo proporciona uma diferença de níveis de energia potencial, criando, portanto, uma tensão necessária para gerar um movimento de cargas elétricas. Então, pessoal, em suma, então, se tiver uma tensão elétrica, estará movimentando partículas de elétrons livres. E se está tendo esse movimento de elétrons livres, está tendo a corrente elétrica. Entendeu? Então, a corrente elétrica só surge se tiver uma tensão elétrica. Pela tensão elétrica vai surgir movimentos de elétrons livres. Então, a corrente precisa de uma tensão elétrica. Ok? Pessoal, a gente falou sobre corrente elétrica, onde passa esses elétrons livres, mas a gente tem que explicar aonde ficam essas partículas, esses elétrons livres. Então, pessoal, a gente vai falar de condutores elétricos, o que são. Tá? O condutor elétrico é um material que oferece uma baixa resistência elétrica e possibilita uma facilidade da passagem da corrente elétrica ao longo de si. Então, a gente está falando do que? Do fio elétrico. O fio que você tem na sua casa, esse fio que estabelece a maneira de uma passagem de uma corrente elétrica sem você pegar um choque, né? Em a sua estrutura, os elétrons livres possuem uma ligação bem fraca com o núcleo atômico, o que facilita muito para elétrons se espalharem-se e se movimentar-se, no caso, em movimentos ordenados, não em movimentos que eles estão livres. Ao aplicar uma diferença de potencial à tensão elétrica, o movimento dos elétrons é impulsionado e ordenado, que acaba gerando uma corrente elétrica, que vai se mover, no caso, ao longo do condutor. Então, a mesma corrente que entra é o mesmo que sai. Tá ok? Pessoal, a gente falou sobre corrente elétrica, condutores, que é o fio. Pessoal, existe problema nessa situação. Se existe corrente, existe uma tensão. Então, se tem uma corrente elétrica, a gente precisa ter cuidado. Então, a gente vai falar sobre tipo de condutores, tá? Pode ser descrito como condutores de seguintes elementos e os materiais abaixo. Em estado gasoso, qualquer gases ionizados, tá? Em estado sólido, é o cobre, o alumínio, o ouro, prata, magnésio, mercúrio, apesar da maioria das vezes estar em estado líquido, é um metal. Chumbo, lítio e outros. Em estado líquido é o sódio, potássio, cálcio e outros. Geralmente são dissolvidos em água. Pessoal, esse tipo de material são altamente condutor de corrente elétrica. Então, se você estiver passando uma tensão em um cobre, se você pegar, você vai pegar um choque. Então, um fio elétrico, se não tiver com aquela borracha e você pegar no cobre, você vai pegar um choque. Por isso que eles são altamente condutores de corrente elétrica, tá? Se tem materiais altamente condutor de corrente elétrica, existe os isolantes, certo? O que é isolante térmico e isolante elétrico? Os isolantes elétricos são materiais que oferecem uma alta resistência e dificultam bastante a passagem da corrente elétrica. Devido à sua estrutura com elétrons fortemente ligados, o núcleo atômico, o número de elétrons livres no material isolante é baixíssimo e o espaço para a movimentação de elétrons é bem reduzido. Então a gente vai falar um pouco qual é esse tipo de materiais que realmente protege de você não pegar uma corrente elétrica, tá? Vou dar alguns exemplos. O isolante elétrico pode ser um cerâmico, um vidro, borracha, plástico, óleo, gases não ionizados, isopor, madeira, acrílicos e outros. O isolante térmico seria a madeira, o ar, isopor, lã, vidro, cerâmica, terra e outros.
Pessoal, porque você tem que saber disso. Tem algumas situações que acontecem no dia a dia, dentro de uma empresa, que acontece acidente do trabalho, né? Normalmente é chamado CERMIT, né? Na parte de segurança de trabalho, quando acontece alguma coisa, até os próprios cipeiros também são treinados para isso, mas muitas vezes não tem um desses próximos para ajudar. Normalmente vamos dar um exemplo de um funcionário que toca em um fio, pegou um choque, como é que eu vou retirar? Eu não posso pegar ele diretamente do meu corpo com ele pegando em mão, né? E preciso de um material isolante para tirar esse corpo da corrente que ele está recebendo. Então, o isolante elétrico tá para isso, tá, pessoal? O vidro, borracha, se você pegar numa borracha e tocar em um fio de cobre, você não vai pegar um choque. Então, por isso que você tem que saber o que é materiais elétricos, condutores de corrente elétrica e isolantes. Como a gente já falou, o que é condutores, isolante, corrente elétrica, a gente precisa saber os tipos de corrente elétrica, né? Tem dois tipos. No caso, é corrente contínua e corrente alternada. Então vamos lá. Corrente elétrica é dita contínua quando o seu sentido no circuito é único, ou seja, o movimento dos portadores de carga que compõem a corrente sempre acontece da mesma forma. Quando o sentido de movimento de portadores de carga é variável, a corrente elétrica é denominada de corrente alternada. Professor, não entendi nada. Calma, eu vou explicar exatamente o que é realmente a diferença de um ou outro. Mas do vídeo, a imagem do lado esquerdo, você verifica que tem umas palavras AC e DC, né? AC significa corrente alternada, aquela corrente que vai e volta. Pode verificar, tem uma imagem de um sinoidal. E o DC, tu vê uma linha que não tem uma diferença, um sentido diferente, são apenas um sentido. Tá? Então, para explicar melhor sobre o assunto, eu vou botar. Vocês estão vendo uma imagem de uma bateria, tá passando elétrons negativos, acende o LED, uma lâmpada, né? Então só tem um sentido que tá vindo aí, ó. Joga o elétrons negativo e vai para a lâmpada. Então esse é apenas um sentido. Então isso é uma corrente contínua. Um exemplo: para você alimentar, carregar seu celular, você precisa de uma bateria, né? Um carregador. O carregador, do carregador para o celular, é uma corrente contínua, é uma tensão que só tem uma linha. E que o que o carregador conecta na tomada, ele está vindo da rede elétrica, né? Então, da rede elétrica para o seu carregador, é uma corrente alternada, ele fica variando. Então, a corrente elétrica oriunda de pilhas, baterias do tipo contínua, mas a corrente que chega nas tomadas de residência, empresa, é alternada. Então, normalmente as baterias, carregadores, pilhas, são corrente contínua. Agora, quando vem da rede elétrica lá da rua para sua casa, é uma corrente alternada. Tá? Eu estarei explicando isso no multímetro para vocês, no equipamento, para vocês saberem o que realmente essa diferença ao vivo. Tá? A transmissão de energia elétrica é feita por meio da corrente alternada, pois dessa maneira ocorre muito menos perda de força do sinal. Caso a transmissão fosse via corrente contínua, a perda de força seria grande, o que dificultaria a capacidade de transmissão de energia elétrica. Então isso aqui é uma corrente alternada, como eu expliquei, né? Vem da rede elétrica, passa para, no caso, um relógio, e depois vai para sua casa. Então fica esse movimento de ida e volta, né? Como a corrente elétrica é representada? Pessoal, no nosso curso, no Sistema Internacional de Unidade, a intensidade da corrente elétrica, a medida é falada em amperes. Tá? Então, toda vez que você tiver ver um azinho no multímetro,
ou em um circuito eletrônico e tu vê um Azinho ou escrito ampere, se refere a uma corrente elétrica, tá bom? Então, pessoal, finalizando o nosso curso, nossa disciplina, né, um assunto de corrente elétrica. Então, aqui hoje você aprendeu o que é corrente elétrica. Você sabe que corrente elétrica é diferente de tensão elétrica. A gente vai falar depois de tensão elétrica. E também você sobre as diferenças, os tipos de corrente elétrica, né? No caso é a corrente alternada e corrente contínua, né? E também vocês viram que existe materiais condutores de corrente elétrica e materiais isolantes. Tá ok, pessoal? Pessoal, guarda essa informação de corrente elétrica, porque você vai usar bastante no decorrer do vídeo, tá bom? Você precisa apenas saber a definição, tá? Corrente elétrica depende da tensão elétrica, porque a tensão elétrica faz a movimentação das partículas elétricas que vai fazer aquela ordenação de nêutrons positivos, elétrons livres e que faz aquele movimento ordenado de ida e volta. Então, a corrente depende da tensão elétrica para esse movimento desse tipo de materiais. Tá bom? Até o próximo vídeo.